aqui estamos. Não é segredo para ninguém que nós estamos em um mundo que predomina a brutalidade. Então, portanto, falar de passarinhos em um mundo de zumbis, em um mundo que predomina a gramática da brutalidade, é mais do que necessário. Vou falar sobre criança e a cidade. Na verdade, a história da cidade, se você for pegar a história da cidade, a literatura sobre a história da cidade, a criança é meio que ocultada, né? A criança não aparece, basicamente, na história da cidade. Você pega um livro como Mumford, os dois grandes livros dele, A Cultura das Cidades ou A Cidade na História, as crianças, basicamente, são invisíveis, né? A história da nossa cidade é uma história mais ou menos de médias. Ela é masculina, adulta, jovem, branca. Essa é, do ponto de vista geral, a história da nossa cidade, né? A grande ideia é que a cidade é produzida por esses atores. A cidade nunca é produzida, portanto, por crianças, por pequenos, né? É como se a criança fosse um adulto em miniatura e, portanto, só estivesse ali esperando seu papel de sujeito adulto para produzir a cidade, né? No século XIX, para pegar esse recorte, isso muda um pouco, né? E muda um pouco porque a criança passa a aparecer em algum tipo de literatura. E é isso que a gente vai falar um pouquinho aqui agora, e um pouco sobre a brutalidade. O primeiro grande livro, talvez, o primeiro grande romance em que uma criança é protagonista é o Oliver Twist do Charles Dickens, né? Uma criança, um órfão, um menino é protagonista e ele sai de uma cidade, no subúrbio, e vai para Londres. E ali ele vive as pequenas delinquências. A narrativa é muito comum, né? Ela é quase uma narrativa das próprias dificuldades que o Dickens passa na vida dele. Então, ali em Oliver Twist, a criança é o protagonista e as crianças também, né? Porque ali eles vão formar algumas gangues, ali vão sobreviver na cidade de roubos, mas basicamente a criança se aparece para o mundo aí, né? Um outro grande livro também tem uma criança não como protagonista, mas uma criança como parte central da narrativa, é o livro do Victor Hugo, Os Miseráveis, um belíssimo livro, né? Cosette é uma menina, vamos por assim dizer, adotada, órfã, e que, segundo o Victor Hugo ali na narrativa, ela está entregue como uma mosca na teia de aranha da exploração doméstica, né? O que ele chama que é uma domesticação sinistra de Cosette. Então, portanto, Cosette é uma menina, como o Oliver, também órfão, que migra com Jean Valjean para a cidade para se proteger. Então, aí a criança também aparece em outros momentos na obra do Victor Hugo, Os Miseráveis. A criança está ali. Agora, a criança aparece muito também, né? As crianças aparecem muito na obra do Marx, né? A Crítica da Economia Política. Ali, a criança aparece principalmente no capítulo da força de trabalho. A criança aparece como componente da produtividade e da força de trabalho. O Marx fala assim, uma sacada genial, né? Ele fala que, por exemplo, a maquinaria, né? Que o burguês, ao adotar a maquinaria, ele tem a intenção de retirar a força bruta do trabalho, né? A força motriz bruta dos braços dos homens e passar para criança e para mulheres. É uma mão de obra mais barata e, ao juízo deles, mais flexíveis. Então a criança se adapta muito à maquinaria. É como se as mãos delas, a usina têxtil, a protometalurgia, por assim dizer, as cerâmicas, a indústria do fósforo, os capítulos que o Marx fala são incríveis sobre isso. Então a criança aparece como esse componente de construtora da cidade, mas no bojo de componente de mão de obra. Basicamente ela não tem individualidade como criança, né? Então assim a criança se mostra. E a última, só para fazer referência de 4, a criança aparece muito nas paisagens, nas xilogravuras do Doré, né? Elas emergem das casas nas ruas londrinas, né? Então tem xilogravuras incríveis, mas ali estão as crianças, né? O fato é que as crianças sempre existiram, né? Mas a narrativa, em síntese, no século XIX, que é construída, vai dizer que a criança tinha dois espaços privados, basicamente. É o espaço da fábrica, que é um espaço privado, e é o espaço da residência, que é o espaço da exploração. O outro espaço básico da criança nessa literatura é o espaço da rua, só que é o espaço da delinquência. Isso está muito presente na literatura inglesa e na literatura francesa, por exemplo, falando dessas duas cidades. Mas se você ler um livro, por exemplo, como Gangues de Nova York,
que vai focar a passagem do 19 para o 20, a criança também está ali. A criança está no subterrâneo, né? E a criança também vai aparecer na literatura da escola. Por quê? Porque o liberalismo se aprende na escola e a criança, portanto, tem que ser dominada. O seu corpo tem que ser disciplinado. Então, veja bem, até o momento a criança não aparece como sujeito, né? Mas isso muda muito, né, de lá para cá. E aí a criança começa a aparecer. Nós passamos a considerar a criança como alguém que constrói a cidade, alguém importante no processo de estruturação do espaço urbano. Nós construímos agora cidades para crianças também. Isso muda tanto que livros como Harry Potter ou Crônica de Nárnia têm, na verdade, as crianças, né, fugindo da cidade. É uma metáfora, são duas metáforas muito interessantes, como protagonistas, né? E isso é muito interessante. Você pega um país como o Brasil tem mais de 30 milhões de crianças, entre meninos e meninas, né? 6 em cada 10 dessas crianças, olha que absurdo, 6 em cada 10 dessas crianças, segundo o último relatório da Unicef, antes da pandemia, estão em situação de pobreza, né? Então, o Brasil, basicamente o Brasil se especializou na negação do direito à cidade, não apenas ao adulto, mas principalmente à criança aos idosos, né? O nosso urbanismo, portanto, a gente pode dizer, ele se especializou em afugentar passarinhos, né? Nosso urbanismo afugenta passarinhos. E aqui a gente chega ao Emicida, né? É impossível, ao meu juízo, escutar o Emicida sem a gente, de alguma forma, se imaginar passarinho, né? Principalmente esse clipe dele. É muito difícil você não se imaginar voando na cidade, né? O Emicida canta a utopia de um projeto urbano esquecido, né? Ele fala do abraço, do conforto, da comunidade e da segurança. A cidade do Emicida, a cidade dos passarinhos, é uma cidade que é ninho, é uma cidade acolhedora, né? O Emicida tem uma gramática que é a gramática da antibrutalidade, é a gramática do encontro. Ela não é a cidade neoliberal, né? Veja bem, ele em determinado momento da música ele fala alguma coisa assim, que quando as pessoas viram coisas, cabeças viram degraus. Cabeças viram degraus. Quando as pessoas viram coisas na cidade liberal, só há degrau. Só vai para cima ou vai para baixo, né? Então, eu acho que o Emicida tem uma grande mensagem para todos nós. Ele diz que todos nós, de algum modo, já fomos passarinhos, soltos a voar, dispostos à procura de um ninho, né? Soltos a voar, dispostos. Acho que essa é a grande mensagem. E é linda. E nada que eu disser aqui vai traduzir a mensagem do Emicida, porque é algo extremamente reconfortante. E para encerrar com passarinhos também, acabou de me vir à mente aqui, eu queria, em homenagem ao Emicida, fazer referência a um outro poeta maravilhoso, né? Que fala de passarinhos. Todos aqueles que aí estão atravancando o nosso caminho, eles passarão, nós passarinhos. Eu acho que o Emicida é um grande passarinho da cidade. E eu acho que a gente tem que aprender muito com ele, com sua simpatia, com sua energia e com a sua sensibilidade. Passarinhos, o Ítalo Calvino, a gente vai falar sobre o Ítalo Calvino, sobre suas cidades invisíveis, mas faltou um capítulo nas cidades invisíveis sobre passarinhos. Obrigado, Emicida. Valeu.